Testando o vídeo. Testando. Boa noite, gente. A gente vai fazer um vídeo hoje de forma diferente. É o seguinte. Eu queria discutir uma coisa aqui do ponto didático muito interessante. A gente sempre fala o que é o comunismo, o que é capitalismo e o que é socialismo. Como é que a gente pode ver isso de forma mais didática, né? Já que está uma palavra muito em moda e eu resolvi fazer hoje um vídeo diferente. Claro que vários amigos meus sabem o que é comunismo e tem uma parte que não sabe. Então eu resolvi fazer o vídeo da seguinte maneira. De forma bem didática, depois a gente aprofunda melhor. Eu vou esquecer um pouco o Bolsonaro. Eu não sei se é proibido a gente falar de comunismo. Mas o que é o comunismo mesmo? O que é isso do ponto de vista histórico? Quem inventou esse negócio chamado comunismo? E aí eu vi uns textos bem simples e interessantes. O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária por meio da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Ponto. Embora a ideia de igualdade baseada no fim das classes tenha sido defendida por filósofos desde a antiguidade, o comunismo está associado, sobretudo, à teoria dos pensadores Frederico Engels e Karl Marx. Entenda como surgiu o comunismo e quais são as principais ideias defendidas pelos adeptos e sua ideologia. Os ideais da igualdade na antiguidade e na área medieval. Embora Marx e Engels sejam apontados como os precursores do comunismo, as ideias de uma sociedade igualitária podem ser encontradas desde o período da Antiguidade Clássica. Em uma de suas obras mais importantes, intitulada A República, Platão formula um modelo de sociedade ideal baseada na extinção da propriedade privada e da família. Segundo os filósofos, o fim da propriedade privada causaria o fim do conflito entre o Estado e o cidadão, em particular, e a abolição da família teria como resultado uma maior devoção do indivíduo ao bem público. Na sociedade idealizada por Platão, não existiriam vínculos matrimoniais e os filhos gerados pelo cidadão, além de desconhecerem os seus pais, ficariam sob o cuidado permanente do Estado, que lhe garantia o seu sustento, a educação e a saúde. Com o passar do tempo, esses mesmos ideais foram constantemente reformulados entre os séculos XII e XIV. Grupos dissidentes da Igreja Católica pregavam o repúdio à propriedade privada e aos bens materiais, em geral, a convivência humana em padrões de uma vida simples e a necessidade de uma vida comunitária, onde todos deveriam trabalhar e conviver em igualdade. Destacaram-se nessa corrente o abade Joaquim de Fiore, o franciscano Frei Udolcínio e o protestante Tomás Munezê. E será que o capitalismo deu certo? Confira esse debate no vídeo. O comunismo na Idade Contemporânea. No século XIX, a Revolução Industrial transformou o contexto econômico e social dos países europeus. Ao mesmo tempo em que ocorria um pleno desenvolvimento do novo sistema capitalista, boa parte da população vivia em condições de miséria e exploração.
buscando uma solução para os diversos problemas que atingiam as sociedades na Europa. Intelectuais da época passaram a propor sistemas políticos e econômicos que fossem uma alternativa ao sistema capitalista. Uma dessas proposições foi o comunismo, que está no cerne da teoria marxista. Situado dentro do socialismo científico, o marxismo é uma corrente de pensamento criado por Karl Marx e Frederico Engels. Para eles, em todas as etapas históricas, a sociedade foi marcada por uma luta de classe, sendo nessa relação caracterizada pelo antagonismo entre uma classe opressora e uma oprimida. Na sociedade capitalista, essas classes são representadas respectivamente pela burguesia, que detém os meios de produção e, por consequência, boa parte da riqueza gerada, e o proletariado, que nada possui além da própria mão de obra, vendida como mercadoria ao proprietário do capital. De acordo com a teoria marxista, os trabalhadores são tidos como uma mercadoria, como qualquer outro artigo comercial, submetidos à concorrência e às oscilações do mercado. Nas fábricas são os amontoados e vigiados, tratados como servos da classe burguesa, do Estado burguês e do proprietário da fábrica, que possui como único objetivo o lucro, ou seja, a mais-valia. O socialismo marxista propõe a abolição da propriedade privada, a socialização dos meios de produção, o fim da divisão de classes e a abolição da exploração do trabalho. Para Marx e Engels, quando a classe proletária fosse capaz de tomar consciência da sua situação e buscar uma organização de luta, assumindo o poder e administrando o sistema de forma justa e em prol de todas as classes sociais, seriam abolidas com elas, chegaria ao fim também o Estado. A partir desse momento, a sociedade estaria preparada para o sistema comunista. Qual é a diferença entre o socialismo e o comunismo? Embora o socialismo e o comunismo sejam frequentemente tratados como sinônimo, existem algumas diferenças entre eles. Na teoria marxista, o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. No sistema socialista, o Estado e o governo se mantêm no controle da vida social. Contudo, diferente do capitalismo, o Estado seria conduzido pelos trabalhadores e a produção e distribuição de bens controlada nas mãos do governo, que organizaria um sistema de igualdade e cooperação. O comunismo, por sua vez, trata-se de um estágio posterior ao socialismo, quando, já havendo igualdade absoluta entre os cidadãos, o Estado poderia ser abolido, eliminando as formas de opressão social, e a sociedade encontraria forma de se regulamentar. Assim, os trabalhadores se tornariam proprietários do seu trabalho e dos bens de produção. Qual a diferença entre comunismo e anarquismo? Já entendemos que a sociedade sem classe, a abolição do Estado e o fim da propriedade privada são importantes objetivos dos adeptos ao comunismo. Mas esses princípios podem ser vistos também em uma outra corrente de pensamento. O anarquismo, por apresentar propostas semelhantes do que seria uma sociedade ideal, pode ser um pouco difícil distinguir as duas correntes ideológicas. Vejamos a principal diferença. O anarquismo é uma filosofia política que busca a eliminação total de todas as formas de coerção,
Seus adeptos são contra qualquer tipo de ordem hierárquica que não seja socialmente aceita e defendem uma organização baseada na livre associação. A principal diferença entre o comunismo e o anarquismo está no processo por onde se atingirá a sociedade ideal. No anarquismo, isso ocorreria de forma abrupta, em uma passagem direta do capitalismo para o novo sistema. Alguns atores, como o russo Mikhail Bakunin, defendem que essa mudança através de uma revolução violenta. Para Pierre-Joseph Proudhon, a passagem deveria ser pacífica, baseada na fraternidade e na cooperação entre os homens. Já no comunismo, a sociedade ideal seria alcançada por meio de um processo de transição formada por 3 etapas. Primeiro, a superação do capitalismo através da revolução decorrente da tomada do poder pelo proletariado. Em seguida, o socialismo seria estabelecido e, por fim, chegaria ao comunismo. O comunismo só pode existir após o estabelecimento do sistema socialista. Tá entendendo? A sociedade idealizada por Marx e Engels nunca chegou a ser implementada em nenhum país. Embora o sistema socialista tenha sido adotado por algumas nações, até então nenhuma delas conseguiu até já a etapa final, que é o comunismo. Muito se discute se esse modelo seria possível ou apenas uma idealização. E você acha que o comunismo pode ser implementado comumente? Referência a Marx e Engels, Manifesto do Partido Comunista, São Paulo, Martin Clark, de 2014. Ora, gente, isso aqui eu não quero dar uma aula de história, né? Mas eu senti a necessidade de falar um pouco sobre esse tema. Até porque, por exemplo, como é que surge o capitalismo dentro da Revolução Industrial na Inglaterra? O capitalismo, ele surge na Inglaterra, né, em plena Revolução Industrial, eu acho que no século XIV ou XV, não sei, né? Não, acho que foi no século XVIII. Ele surge como? Por exemplo, crianças de 10 a 12 anos trabalhavam 14, 15 horas por dia, né, em subterrâneos, já nas fábricas de tecelagens e roupa. Não existia hora extra, não existia direito trabalhista, né? Não existia nem salário. Eles trabalhavam simplesmente por comida. Tá entendendo? E numa carga horária de 20, 30 horas por dia. E em ambientes completamente insalubres, que eram subterrâneos, né? É quando sai do período da idade feudal, né? Onde não havia moeda, havia trocas de mercadorias, e começa o processo na Inglaterra da Revolução Industrial no início das máquinas. E aí o grande pensador, que se chama o pai do mercantilismo, se chamava Adam Smith. Então vejam que o início do capitalismo, historicamente, eu não estou fazendo um julgamento de valor, ele começa de uma exploração de um ser humano sobre outro. E que nesse processo da Revolução Industrial, várias crianças, as juventudes de mulheres e homens e trabalhadores, todos eles não chegavam a 40 anos de idade. Morriam muito antes disso, né, com doenças e uma carga horária de trabalho muito forçado. Então vejam que a base do capitalismo, ela foi a partir da exploração, né, da mão de obra do ser humano. Ela é a partir, tá entendendo? De uma situação desumana. Isso aqui é um contexto histórico, não estou fazendo julgamento de valor.
Algum professor de história e de filosofia pode me ensinar até melhor isso. Pode até me corrigir se eu estiver errado. E aí, em 1848, dois grandes filósofos e economistas perceberam que essa situação de miséria não era um acaso do destino, nem eram porque esses pobres e essas crianças eram pecadoras. É porque alguém descobriu que poderia ganhar milhões e milhões de dinheiro com uma mão de obra escravizada, aonde não tinha direito trabalhador nenhum. É o que a gente hoje, mais ou menos, está vivendo no Brasil, com a reforma trabalhista e com a reforma da Previdência. Para vocês terem uma ideia, eu fui pesquisar a reforma da Previdência. Muita gente na época, por exemplo, que tinha 55 anos ou 54, mas faltava um ano para se aposentar. Sabe o que foi que aconteceu com essa pessoa? Porque como eles acabaram com o tempo de contribuição, porque tinha gente que com 55 e 56 estava chegando nos 35 de contribuição. O que foi que eles fizeram? Mudaram essa regra para 60 anos, né? E colocaram os 30 anos de contribuição. Mas o critério primeiro é ter 60 anos. Então, milhares e milhares de pessoas que faltavam 2 anos, 1 ano ou 3 anos para se aposentar, irão trabalhar agora mais 5, 6 anos no mínimo para se aposentar. E se conseguir viver até 60 anos. Aí veja como tudo está conectado. E aí entra uma coisa que é muito interessante, que é a questão do negacionismo do bolsonarismo na ciência. Por que é que ele quer que morram e morreu muitos velhos? Para baixar o déficit da Previdência. Agora, essa reforma ela foi tão cruel, entenda aonde eu quero chegar, que além dela mexer com direitos adquiridos, com gente que faltava 1 ano e 2 anos para se aposentar, vai ter que trabalhar mais 6, 7 anos, em média, para chegar aos 60 anos, porque o primeiro critério é os 60 anos. Algum advogado previdenciário pode me explicar se eu estou errado. E de uma certa forma, como está na série Dark, a gente volta ao passado, do início do capitalismo, na Revolução Industrial na Inglaterra. E qual é o inverso disso tudo? Não fazendo nenhum julgamento do valor, o inverso nisso tudo seria o único estágio de uma sociedade, que seria o comunismo. E é muito interessante que, do ponto de vista da filosofia e da história, Platão já falava nessa sociedade igualitária. Setores da Igreja Católica na Idade Média, está aqui citado no texto, né, rompe e já falava nessa sociedade igualitária. As primeiras organizações do cristianismo primitivo foram experiências de sociedades comunistas. Agora, a grande discussão e a grande tese é que país nenhum do mundo ainda chegou no comunismo. Nós chegamos no socialismo, que é uma transição pro comunismo. Aí eu senti hoje essa necessidade, mesmo sem ser de professor de história, tá entendendo? É falar um pouco com vocês sobre esse tema. Né? O Face modificou a minha configuração. Eu vou tentar esse vídeo depois, produzir ele no Face, né? E a gente fazer uma grande reflexão. Às vezes é bom a gente tomar um banho de cultura e de história, para conhecer a história da humanidade e a economia no processo da história da humanidade, que vem sendo sempre a história da luta de classe desde a época de Cristo, e por que não dizer desde a época de Platão, 2000 antes de Cristo.
Aí eu queria resumir agora, e eu senti essa necessidade, do ponto de vista histórico, né? E eu vou ser sincero, é porque a minha saúde hoje, minhas taxas subiram muito. Eu não sei porquê, eu estou fazendo uma dieta, né? Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou fazer um vídeo aí falando sobre comunismo para ver se eu relaxo melhor. Aí eu achei interessante fazer esse vídeo. Sim, houve uma configuração no meu Face. Não sei se foi proposital, porque eu não estou conseguindo fazer um vídeo direto. Esse vídeo ele vai servir como um teste para ver se eu consigo compartilhar ele no Face. É um teste, se der certo, ótimo. E aí depois vocês comentam se vocês gostaram desse vídeo ou não, ok? Um abraço para todo mundo, fique com Deus. E uma observação se esse vídeo der certo. Eu acho que a gente tem que reconsiderar esse ato no dia 29. Né? Por causa dessa nova variante. E a melhor forma de a gente enfrentar o bolsonarismo é a gente dar uma força para os governadores do Nordeste para fazer um lockdown, porque aí é o que tira Bolsonaro do sério. Eu acho que a gente deveria estar em tempo para fazer essa grande reflexão desse ato do dia 29. Eu acho que qualquer tipo de aglomeração agora é fazer o jogo da extrema-direita e o jogo de Bolsonaro. Esse vídeo vai como um teste, porque coincidentemente o Face configurou lá onde tem fazer vídeo direto, eu não estou conseguindo fazer. Eu tive que ver um sistema aqui de uma câmera para fazer por ele. Aí eu termino esse vídeo e vou fazer um teste, se der certo, ótimo, graças a Deus a gente comenta. Um abraço para todo mundo, né, para Oscar, para presidente da FETAP, para Cícera, tá entendendo? Um abraço para Isaltino, para todos os companheiros, tudinho. Um abraço.